Hoje vamos falar sobre a fascinante história do Egito. Da construção das pirâmides à influência dos faraós na cultura, esta antiga civilização tem muito a oferecer. Junte-se a nós nesta viagem no tempo e descubra os grandes mistérios e maravilhas do Egito. Você não pode perder, porque embora aqui existam muitas pirâmides e monumentos, há um em particular que, embora estivesse aqui, hoje está localizado noutro país. Então fique conosco até o final do vídeo, pois iremos analisar 15 fatos. Comecemos por dizer que esta é a civilização mais antiga. A civilização egípcia é uma das mais antigas e enigmáticas da história, com culturas ricas e uma arquitetura impressionante que resistiu ao teste do tempo. Das majestosas pirâmides de Gizé a AOS enigmáticos hieróglifos, o Egito deixou-nos um legado que continua a surpreender pessoas em todo o mundo. Os antigos egípcios foram pioneiros em muitas áreas, da agricultura à astronomia, e as suas realizações na construção de monumentos, como as pirâmides, são consideradas verdadeiras maravilhas do mundo antigo. Além disso, seus avanços na medicina, na matemática e na escrita influenciaram a cultura mundial até hoje. A segunda coisa é que este país é muito conhecido pelas suas pirâmides. Na verdade, há pelo menos 120 pirâmides no Egito, embora o Sudão tenha mais. Estas estruturas monumentais são consideradas maravilhas da antiguidade pela sua magnificência e mistério. Construídas há milhares de anos no Egito, as pirâmides cativaram gerações com sua beleza e história fascinante. Ainda hoje, continuam a ser um enigma para arqueólogos e cientistas. Você já teve a oportunidade de visitar alguma pirâmide? Porque o terceiro lugar tem muito a ver com isso, já que este país tem a última maravilha do mundo. A Grande Pirâmide de Quéops é a maior das pirâmides de Gizé e é a última maravilha antiga do mundo ainda de pé. As 6 maravilhas restantes do mundo antigo foram destruídas nos últimos séculos. São, ou foram, os jardins suspensos da Babilônia, Iraque, o Templo de Ártemis, Turquia, a Estátua de Zeus, Grécia, o Mausoléu de Halicarnasso, Turquia, o Colosso de Rhodes, Grécia, e o Farol de Alexandria, Egito. Em quarto lugar, falaremos sobre a sua localização, uma vez que o Egito está localizado no extremo nordeste da África, fazendo fronteira ao norte com o Mar Mediterrâneo, a leste com Israel e o Mar Vermelho, ao sul com o Sudão e a oeste com a Líbia. A sua posição geográfica estratégica permitiu-lhe ser uma importante encruzilhada entre África, Ásia e Europa, o que influenciou a sua história e desenvolvimento como nação. Além disso, a sua localização na faixa costeira deu-lhe acesso a importantes rotas comerciais marítimas ao longo da história. E para a posição 5, diremos que é o terceiro país mais populoso de África. É verdade, mais de 110 milhões de pessoas vivem no Egito, mais do que qualquer outro país de África, exceto a Etiópia e a Nigéria, cujas populações ultrapassam bem os 200 milhões. Portanto, no lugar 5 falaremos do Cairo, pois além de ser a capital, é conhecida como a Cidade dos Mil Minaretes, pela sua arquitetura islâmica dominante, e foi fundada no ano 969. Apesar do seu enorme tamanho e densidade populacional, surpreendentemente existem apenas 9 semáforos em toda a cidade. Mas vamos colocar o número 6 no passado, porque são eles os inventores dos hieróglifos, um sistema de escrita muito interessante e colorido. Os hieróglifos foram desenvolvidos por civilizações antigas como os egípcios e os maias, que criaram um sistema de escrita baseado em símbolos que representavam objetos, sons, palavras ou ideias. Esses inventores dos hieróglifos conseguiram captar sua cultura e conhecimento em pedra, papiro e outros materiais, criando assim um legado que perdura até hoje. É fascinante aprender mais sobre os gênios que deram origem a esse complexo sistema de escrita. Por outro lado, a origem dos escravos no Antigo Egito remonta a diferentes fontes e momentos da história desta civilização. Durante o Império Antigo, os escravos eram frequentemente prisioneiros de guerra ou indivíduos capturados em ataques militares. A escravidão também foi usada como punição por dívidas não pagas ou como resultado de uma decisão judicial. Este é o fato número 7, pois à medida que o Império Egípcio se expandia e consolidava o seu domínio sobre os territórios vizinhos, o número de escravos aumentava consideravelmente. Foram utilizados na construção de monumentos como as pirâmides, na agricultura, no artesanato e no serviço doméstico. Os escravos no Antigo Egito vinham tanto de populações locais como de regiões estrangeiras, como a Núbia, atual Sudão, e o Levante. É importante notar que a escravatura no Antigo Egito não era uma instituição única ou homogênea, mas variava dependendo de fatores como a posição social, o estatuto jurídico e a forma como a pessoa se tornava escrava. O que nos leva ao número 8. As pirâmides foram construídas por homens livres, não por escravos. E isso foi demonstrado porque aqueles que participaram daquela construção específica lhe deram um sepultamento sagrado, o que não aconteceu com os escravos. Tendo isso em mente, o número 9 é sobre isso.
A Grande Pirâmide de Quéops é uma das estruturas mais emblemáticas e enigmáticas do Antigo Egito. Localizada no Planalto de Gizé, perto do Cairo, esta construção colossal tem despertado a curiosidade e o questionamento de especialistas e amadores durante séculos, por ser considerada uma das maiores e mais pesadas estruturas do mundo. No dia 10, faremos uma pausa para vocês curtirem e compartilharem esse conteúdo, enquanto vemos como esta nação está estruturada. O Egito está geograficamente dividido em duas regiões principais: o Alto Egito, que compreende a parte sul do país, e o Baixo Egito, que cobre a parte norte. A divisão entre as duas regiões se deve à direção do fluxo do rio Nilo, que atravessa o país de sul para norte. Esta divisão tem origem na antiguidade e influenciou a organização política, econômica e cultural do Egito ao longo da sua história. Cada região possui características geográficas e climáticas próprias, o que deu origem a diferenças na agricultura, na arquitetura e nos costumes dos seus habitantes. E claro, não podemos deixar de mencionar que vocês gostam desse vídeo e compartilham esse conteúdo. Claro, e faça menção a AOS, seus deuses. Número 11. Eles tinham pelo menos 2.000 deuses e deusas. A religião egípcia é uma das mais antigas e complexas do mundo. Os antigos egípcios acreditavam em vários deuses e deusas, que controlavam diferentes aspectos da vida, desde o sol e a lua até a agricultura e a morte. Cada deus tinha seu próprio culto e templo, onde os fiéis realizavam rituais e oferendas para garantir seu favor. Uma das características mais fascinantes da religião egípcia era a sua profunda ligação com a vida após a morte. Os egípcios acreditavam na existência de um mundo além da morte, que chamavam de vida após a morte. Eles acreditavam que a alma de uma pessoa deveria passar por uma série de testes para alcançar a vida eterna, onde seria julgada por suas ações em vida. A religião egípcia também estava fortemente ligada à política e à sociedade. Por isso é o nosso número 12. Os faraós eram considerados deuses na terra e foram atribuídos o papel de intermediários entre os egípcios e os deuses. Templos e tumbas eram locais sagrados onde eram realizadas cerimônias para garantir a proteção e o favor divino. Embora vamos revisar na posição 13 como está atualmente, a política atual do Egito tem sido objeto de debate e controvérsia nos últimos anos. Desde a Revolução de 2011, que derrubou o presidente Hosni Mubarak, o país passou por diversas mudanças no seu sistema político. O Egito está atualmente sob o governo do presidente Abdel Fattah al-Sisi, que chegou ao poder em 2014 após um golpe militar. O seu governo caracterizou-se pela repressão da oposição política e pela limitação das liberdades civis. Apesar das críticas de alguns setores, al-Sisi implementou políticas econômicas que contribuíram para o crescimento do país. No entanto, persistem problemas como a corrupção e a falta de transparência no governo. E na posição 14, temos a sua economia. Esta caracteriza-se por ser uma economia mista, com forte enfoque no turismo, na agricultura e no sector dos serviços. O país tem enfrentado desafios econômicos nos últimos anos, incluindo uma elevada taxa de desemprego e uma inflação crescente. Contudo, o Egito implementou reformas econômicas para promover o crescimento e a estabilidade. Além disso, o governo tem procurado atrair investimento estrangeiro e diversificar a sua base econômica. Apesar destes desafios, o Egito continua a ser uma economia importante na região do Médio Oriente e Norte de África. Já falamos muito sobre como este país nos oferece desfrutar de sua cultura, de suas esfinges, tumbas, pirâmides, e até apreciar como os primeiros humanos capturaram histórias através de hieróglifos. Mas você sabia que levaram uma estátua daqui para outro continente? A Estátua da Liberdade foi originalmente planejada para o Canal de Suez. Quando o escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi... Você gostou? Bom, lembre-se que tem muito mais vídeos como esse em nosso canal. Por exemplo, onde falamos sobre a vida na Mongólia, você sabe como é. Inscreva-se para não perder nenhum desses fatos curiosos.